A história dos observadores é de mistério, poder e traição. Esses seres celestiais mencionados no antigo livro de Enoque foram enviados para guiar a humanidade, mas acabaram se tornando parte de sua queda. Eles compartilharam conhecimento proibido, que mudou o curso da história, e sabedoria que trouxe avanço e destruição. Mas por que sua história está escondida de nós? Seja muito bem-vindo ao canal As Escrituras Não Reveladas, e no vídeo de hoje vamos provocar um debate. Por isso, fique conosco enquanto descobrimos os segredos dos observadores, explorando sua rebelião, seus atos proibidos e os efeitos cascata que ainda podem ser sentidos em nosso mundo. Mas antes de continuarmos, peço a você que deixe seu like e a cidade de onde você está me assistindo. Eu adoraria saber. Sua presença é uma honra para mim. Então, quem eram os observadores? De acordo com o livro de Enoque, um antigo texto judaico de cerca de 300 a.C., os vigilantes não eram anjos comuns. Eles eram um grupo seleto, escolhido por Deus para uma missão como nenhuma outra: supervisionar a humanidade em seus primórdios. Seu propósito era profundo, mas delicado: observar, guiar e proteger a frágil raça humana enquanto ela dava seus primeiros passos incertos em direção à existência. Naquela época, a humanidade era incipiente e indomável, mal arranhando a superfície de seu potencial. A vida era simples, mas imprevisível, cheia de beleza e luta. Comunidades estavam se formando, mas a sobrevivência muitas vezes parecia uma batalha contra os elementos. Em sua sabedoria, Deus achou adequado designar os vigilantes para essa tarefa sagrada, não para interferir, mas para guiar silenciosamente, garantindo que a humanidade crescesse em harmonia com os princípios divinos. Os observadores eram seres excepcionais. Eles eram anjos de imensa sabedoria e poder, escolhidos por sua disciplina e devoção. Sua função era atuar como guardiões, uma linha invisível entre os reinos divino e mortal. De sua posição privilegiada no céu, eles observavam as alegrias e tristezas da humanidade, sua perseverança e sua fragilidade. A humanidade não era perfeita, mas tinha uma centelha, um potencial imprevisível e indomável que fascinava até os anjos. Mas o que acontece quando aqueles encarregados de guiar a humanidade começam a questionar seus próprios papéis? E se o seu fascínio se transformar em algo proibido? É aqui que a história dos observadores toma um rumo dramático, que mudaria não apenas os observadores, mas o curso da humanidade para sempre. Os observadores não apenas observavam, eles agiram, e suas ações abalariam a própria estrutura da criação. Tudo começou com curiosidade, talvez até admiração. Logo, essa admiração se transformou em algo muito mais perigoso. A beleza da vida humana, a complexidade das emoções e, sim, o fascínio das mulheres humanas foram demais para alguns deles. Você sabia disso? Escreva aqui nos comentários. Um anjo semiasa não conseguiu resistir. Ele viu algo extraordinário na humanidade, algo indomável, mas cheio de potencial. Mas ele sabia dos riscos. Esse tipo de contato com a humanidade era estritamente proibido. Ainda assim, ele não conseguia ignorar seus desejos. Então ele bolou um plano: se ele caísse, não cairia sozinho. Semiasa reuniu outros e os convenceu a fazer um juramento de rebelião. 200 anjos prometeram deixar seus postos celestiais e descer à terra para agir de acordo com seus desejos, não importando o custo. E foi aí que tudo mudou. Este foi o começo de algo muito maior, algo que repercutiria ao longo do tempo. Por isso, fique conosco, porque a história dos observadores está longe de terminar. O que eles fizeram não foi apenas uma traição, poderia ter sido a centelha de um capítulo completamente novo na história da humanidade. Os observadores não vieram à Terra de mãos vazias. Eles trouxeram dons e conhecimentos poderosos e transformadores
que impulsionaram a humanidade de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Mas, como a história mostrou, o conhecimento é uma faca de dois gumes. O que os observadores nos deram moldou a civilização, mas também desencadeou o caos. Vamos começar com Azazel. Entre os 200 observadores, seu nome se destaca, e com razão. Azazel introduziu a metalurgia à humanidade, ensinando-nos a forjar armas de ferro e bronze. Esta foi uma lição de maestria. Com armas, os humanos não precisavam mais depender de força bruta ou números absolutos. O poder agora podia ser exercido por aqueles que controlavam as ferramentas de guerra. As batalhas se tornaram mais sangrentas e os conflitos aumentaram à medida que as tribos lutavam por território, recursos e vingança. As armas trouxeram poder e o poder gerou violência. Mas Azazel não parou por aí. Ele também revelou os segredos do ornamento. Joias, maquiagem e outros símbolos de beleza se espalharam. O que hoje pode parecer inofensivo, nos tempos antigos, era uma revelação. Esses presentes geravam vaidade e desejo, alimentando inveja, sedução e manipulação. Os observadores introduziram a humanidade a um mundo onde a aparência poderia ser uma arma tão perigosa quanto qualquer espada. Enquanto Azazel moldava as ferramentas físicas da Terra, outro observador, Cocabel, voltou os olhos da humanidade para os céus. Ele nos ensinou astrologia, o estudo das estrelas e os segredos dos movimentos celestes. Para os primeiros humanos, isso foi revolucionário. Os céus, antes uma extensão desconhecida, agora se tornaram um mapa cósmico, capaz de prever estações, navegar por terras e até mesmo prever eventos futuros. Mas com esse conhecimento veio outra tentação, o desejo de controlar o destino. Armaros ensinou a arte dos encantamentos e maldições, introduzindo a humanidade ao mundo da feitiçaria. Esses ensinamentos abriram as portas para a manipulação do mundo natural e de outras pessoas. A magia, antes escondida nas sombras, tornou-se uma ferramenta usada por aqueles que buscam poder. No início, esses presentes pareciam bênçãos. A agricultura floresceu, as sociedades se tornaram mais organizadas e a humanidade começou a exercer controle sobre seu meio ambiente. O conhecimento dos observadores lançou as bases para as primeiras civilizações. Mas esse progresso teve um custo. As armas levaram à guerra. A vaidade alimentou a corrupção. Magia e astrologia, antes ferramentas de admiração, tornaram-se fontes de medo e manipulação. O livro de Enoque descreve como a maior consequência da rebelião dos vigilantes foi a criação dos Nefilim. Esses seres híbridos, nascidos de uniões proibidas entre anjos e humanos, eram gigantes em todos os sentidos da palavra. Seu tamanho físico só era comparável aos seus apetites, por comida, por poder e por destruição. O livro de Enoque descreve como os Nefilins consumiram os recursos da terra, transformando terras férteis em desertos. A presença deles perturbou o equilíbrio da própria natureza, deixando um rastro de devastação. Não foi apenas o domínio físico dos Nefilim que aterrorizou a humanidade, mas sua corrupção moral. Dizia-se que os Nefilim herdaram os piores traços de seus pais angelicais e humanos: arrogância, ganância e sede de controle. Eles eram tiranos, e seu reinado de terror levou a humanidade à beira do abismo. Enquanto a humanidade mergulhava no caos, os céus não podiam mais permanecer em silêncio. A rebelião dos observadores não apenas corrompeu a terra, mas também desafiou a própria ordem da criação. Seus dons desencadearam guerra, ganância e destruição. Seus descendentes, os Nefilim, consumiram os recursos do mundo e espalharam a violência por toda a terra. A terra gemeu sob o peso de seus pecados e o julgamento de Deus era inevitável.
O livro de Enoque nos conta que Deus, vendo a devastação causada pelos vigilantes e seus filhos, convocou seus arcanjos mais poderosos para intervir. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam a missão de restaurar o equilíbrio. A missão deles era clara: punir os observadores, limpar a terra e garantir que tal rebelião nunca mais acontecesse. O primeiro alvo foi Azazel. Como arquiteto da corrupção da humanidade, ensinando os segredos das armas, da vaidade e do conhecimento proibido, sua punição foi rápida e severa. Azazel foi amarrado de pés e mãos e jogado em um poço escuro e irregular sob a terra. Os arcanjos o cobriram com pedras afiadas, selando-o em uma prisão eterna. Lá ele permaneceria, cego pela escuridão, até o dia do julgamento, quando enfrentaria seu destino final. Semiasa, o líder dos observadores, não era menos culpado. Embora não tivesse compartilhado tanto conhecimento quanto Azazel, ele orquestrou a rebelião e levou seus irmãos ao pecado. Semiasa foi jogado no abismo junto com os outros observadores, acorrentado sob as montanhas. Seus gritos de desespero ecoaram por toda a terra enquanto aguardavam o acerto de contas divino. Mas a punição dos vigilantes não foi o fim da purificação. Os Néfilim, aqueles híbridos monstruosos nascidos de uniões proibidas, representavam uma ameaça ainda maior. A própria existência deles era uma afronta à ordem natural. Poderosos e numerosos demais para serem derrotados pelas mãos humanas, eles foram levados pelo grande dilúvio. Este evento cataclísmico, registrado não apenas no livro de Enoque, mas em inúmeras culturas ao redor do mundo, foi uma reinicialização, um ato divino para lavar os pecados dos vigilantes e suas criações. O dilúvio marcou o fim de uma era. A terra foi purificada, mas as cicatrizes da rebelião dos observadores permaneceram. Sua influência perdurou no conhecimento que eles compartilharam, nas ruínas das civilizações que eles corromperam e nos mitos e lendas que seriam passados de geração em geração. Mas o que aconteceu com os próprios observadores? O livro de Enoque nos conta que eles foram aprisionados sob a terra, presos na escuridão e no tormento. Esses seres angelicais, antes reverenciados como guardiões, agora estavam condenados a uma eternidade de sofrimento. E, no entanto, a história deles não termina aí. Algumas tradições sugerem que a prisão dos observadores não deveria durar para sempre. O livro de Enoque sugere um julgamento final, um momento em que os vigilantes seriam libertados de sua prisão para enfrentar o veredito final de Deus. Seu destino, assim como sua história, permanece um mistério. Eles foram realmente derrotados ou sua influência ainda perdura no tempo? A queda dos vigilantes serve como um aviso sobre os perigos de desafiar a lei divina e as consequências de exercer conhecimento sem sabedoria. Mas também levanta questões sobre a própria humanidade. Se os observadores foram punidos por sua rebelião, o que isso diz sobre o conhecimento que eles deixaram para trás? Ainda mais assustadora é a ideia de que a história dos observadores pode não ter acabado. Em algumas interpretações, sua prisão sob a terra não é uma derrota final, mas uma pausa. Eles poderiam voltar algum dia, e se o fizessem, o que encontrariam? Uma humanidade que atingiu seu potencial ou uma que repetiu os mesmos erros que eles mesmos provocaram? Entretanto, Semiasa, Azazel, Cocabel e Armaros não foram os únicos guardiões dos céus a desaparecer na escuridão. Escondidos nos anais de textos antigos e tradições orais, estão sussurros de outros observadores que, embora menos conhecidos, não foram menos impactantes. Entre eles, Penemui era reverenciado como o guardião dos segredos, um ser de profundo intelecto e curiosidade. Ao contrário de Azazel,
que trouxe ferramentas de guerra tangíveis. O dom de Penemue era sutil, mas transformador, a arte de escrever. Antes da chegada dos Penemue, a humanidade dependia apenas de tradições orais para transmitir seu conhecimento. As histórias eram passageiras, perdidas ao longo das gerações. Mas Penemue introduziu a palavra escrita, uma ferramenta que poderia preservar ideias indefinidamente. Com esse presente veio o poder da memória, da cultura e da história. A humanidade começou a registrar suas conquistas, mapear suas terras e inscrever suas leis. Entretanto, assim como todos os dons dos observadores, o conhecimento de Penemue tinha um tom mais sombrio. A escrita também permitia o engano. Mentiras podem ser escritas em pedra, conspirações podem ser planejadas com tinta e propaganda pode ser espalhada entre tribos. A verdade, que antes só podia ser alterada pela memória, tornou-se algo que podia ser manipulado por aqueles que empunhavam a caneta. Algumas lendas sugerem que Penemue se arrependeu de seu presente, vendo como a humanidade distorceu sua criação para propósitos egoístas. Nas sombras, ele sussurrou avisos, mas eles não foram ouvidos. Quando os arcanjos desceram para aplicar o julgamento divino, a punição de Penemue foi vagar pelo vazio, com sua voz silenciada para sempre, uma trágica ironia para o escriba da humanidade. Sariel, cujo nome significa mandamento de Deus, era um guia celestial encarregado de ensinar à humanidade os segredos do cosmos. Na era anterior aos telescópios e bússolas, ele revelava os movimentos das estrelas, os ciclos da lua e o ritmo do tempo celeste. Os ensinamentos de Sariel permitiram que civilizações antigas navegassem por vastos oceanos, plantassem safras em sincronia com as estações do ano e olhassem para cima com um senso de propósito e admiração. Mas à medida que a compreensão da humanidade sobre os céus crescia, também crescia sua arrogância. As estrelas, outrora símbolos do mistério divino, tornaram-se ferramentas de controle. Os reis consultavam astrólogos para prever guerras. Os sacerdotes manipulavam eclipses lunares e solares para solidificar seu poder. O equilíbrio cósmico que Sariel buscava compartilhar foi corrompido pela sede de dominação da humanidade. Seus ensinamentos, originalmente destinados a iluminar o divino, foram usados para forjar correntes de destino. O destino de Sariel também está envolto em mistério. Algumas tradições afirmam que ele foi jogado no abismo junto com Semiasa e Azazel, acorrentados sob a terra. Outros sussurram que ele ainda vagueia pelos céus, um espírito inquieto, lamentando as estrelas que ele esperava que guiassem a humanidade à iluminação. Tamiel, ou a perfeição de Deus, era o guardião das profundezas. Seu domínio eram as águas, os oceanos, os rios e as profundezas invisíveis da terra. Tamiel ensinou à humanidade os mistérios da água, revelando como aproveitar seu poder para a sobrevivência e prosperidade. Da irrigação aos primeiros barcos rudimentares, seus dons transformaram sociedades nascentes em comunidades prósperas. No entanto, as lições de Tamiel iam além da prática. Ele falou sobre a natureza sagrada da água e como ela pode purificar a alma e conectar a humanidade ao divino. Mas, nas mãos da humanidade, até mesmo esse dom foi corrompido. Rituais destinados à purificação tornaram-se ferramentas de coerção. Os rios foram envenenados durante a guerra e os mares não eram vistos como sagrados, mas como reinos a serem conquistados. A traição de Tamiel à sua missão celestial foi sutil e sua descida gradual. Seu fascínio pela engenhosidade da humanidade o cegou para sua ganância. Quando os Nefilim se levantaram, consumindo os recursos da terra, Tamiel testemunhou a devastação causada por seus ensinamentos. Dizem que sua punição foi única. Preso sob o oceano que um dia amou,
Natamiel foi condenado a ouvir os gritos intermináveis das águas que ele traiu. Talvez o mais enigmático dos observadores esquecidos seja Gadreel, e sua história só é lembrada em fragmentos. Ao contrário de seus irmãos, o presente de Gadreel para a humanidade não foi de criação, mas de destruição. Ele é frequentemente responsabilizado por introduzir a humanidade ao conceito de guerra, ensinando-lhes estratégias de batalha e a construção de fortificações. Mas sua influência foi mais profunda. O nome Gadreel também está ligado à tentação. Alguns relatos sugerem que foi ele quem sussurrou para Eva no Jardim do Éden, plantando a semente do desafio que repercutiria por toda a história. Seja esse relato literal ou metafórico, ele fala de seu papel como manipulador e uma figura que confundiu os limites entre a vontade divina e a escolha humana. A queda de Gadreel foi rápida e severa. Ao contrário de Azazel, cuja rebelião foi ousada e direta, a influência de Gadreel foi insidiosa, espalhando-se como um contágio pelos corações dos homens. Por essa razão, ele foi lançado na escuridão total e seu nome foi apagado dos registros dos justos. No entanto, ecos de seus ensinamentos permanecem em cada conflito, cada traição e cada ato de desafio. A queda dos observadores teve como objetivo apagar sua influência do mundo. Mas se a história nos ensinou alguma coisa, é que histórias monumentais como essa não desaparecem simplesmente. Os observadores podem estar presos sob a terra, mas seu legado ressoa em culturas, mitos e até mesmo interpretações modernas das origens e do passado da humanidade. Tomemos como exemplo os Nefilim gigantes, nascidos de uniões proibidas entre os observadores e humanos. De acordo com o livro de Enoque, esses seres eram imensos em tamanho e apetite, causando estragos no mundo. Mas eles realmente desapareceram depois do dilúvio? Surpreendentemente, histórias de gigantes aparecem em culturas ao redor do mundo, ecoando a descrição dos Nefilim. Os titãs gregos, seres imponentes de imenso poder, desafiaram os deuses e encontraram destinos trágicos. Os Jotun nórdicos, ferozes e colossais, frequentemente entravam em conflito com os divinos Aesir. Lendas nativas americanas também falam de gigantes que antigamente vagavam pela terra, moldando a terra com sua enorme força. Esses são meros mitos ou refletem memórias fragmentadas do reinado dos Nefilim? Os paralelos entre diferentes culturas são impressionantes. Apesar de separadas por grandes distâncias e períodos de tempo, inúmeras civilizações relatam a existência de seres poderosos e gigantescos que causaram espanto e destruição. Essas semelhanças são consistentes demais para serem descartadas como mera coincidência. Eles sugerem uma memória antiga e compartilhada que transcende fronteiras culturais, sugerindo uma experiência ou compreensão coletiva dessas figuras colossais. Essas lendas continuam a ressoar, alimentando a noção de que os observadores e seus descendentes proibidos deixaram uma marca indelével na história e mitologia humanas. E então há o conhecimento que os observadores compartilharam. Seus ensinamentos proibidos podem ser a chave para entender os mistérios de estruturas antigas, como as grandes pirâmides de Gizé, as colossais ruínas de Baalbek ou o enigmático Göbekli Tepe. Essas maravilhas arquitetônicas desafiam as capacidades normalmente atribuídas às civilizações de sua época, levantando questões que engenheiros e arqueólogos modernos ainda lutam para responder. Tomemos como exemplo as grandes pirâmides de Gizé. Cada enorme bloco de calcário pesa várias toneladas, com algumas estimativas sugerindo que os blocos mais pesados pesam mais de 70 toneladas. Essas pedras não apenas foram transportadas por distâncias significativas, mas também posicionadas com extraordinária precisão,
alinhando perfeitamente as pirâmides com os pontos cardeais e até mesmo com eventos celestes como os solstícios. Como tal precisão e escala poderiam ser alcançadas sem ferramentas ou maquinário avançados. Da mesma forma, as ruínas de Baalbek, no Líbano, onde está localizado o Templo de Júpiter, apresentam pedras megalíticas conhecidas como Pedra da Mulher Grávida. Esses blocos pesam mais de 1.000 toneladas cada, e ainda assim foram extraídos, transportados e colocados com uma precisão surpreendente. Os guindastes modernos teriam dificuldade para levantar tais pesos, muito menos manobrá-los para a posição tão suavemente quanto os construtores antigos conseguiam fazer. Göbekli Tepe, frequentemente considerado o templo mais antigo do mundo, aumenta o mistério. Datado de mais de 11.000 anos, ele apresenta pilares de pedra esculpidos de forma complexa, pesando até 20 toneladas, dispostos em padrões circulares complexos. Sua construção é anterior ao advento da agricultura, deixando os historiadores perplexos sobre como uma suposta sociedade de caçadores-coletores poderia ter organizado e executado um projeto tão avançado. Esses feitos parecem quase impossíveis de serem alcançados com o conhecimento e a tecnologia limitados da época. Isso levou alguns a especular que as primeiras civilizações podem ter sido guiadas pelos observadores que compartilhavam conhecimento proibido que permitiu à humanidade ir além de suas capacidades naturais. A astrologia também traz a marca dos observadores. Os ensinamentos de Kokabel sobre as estrelas parecem ter deixado uma marca indelével na cultura humana. Os povos antigos construíram monumentos como Stonehenge e o Círculo de Pedras de Nabta Playa, alinhando-os com os céus. Culturas como a dos maias e babilônios desenvolveram calendários e sistemas astrológicos complexos com uma precisão que surpreende até hoje. Embora a ciência moderna atribua essas conquistas à observação e engenhosidade humanas, os ecos dos ensinamentos dos observadores deixam alguns pouco convencidos, acreditando que tais avanços são precisos demais para serem mera coincidência. Mas a influência dos vigilantes não termina no mundo antigo. Nos tempos modernos, elas se entrelaçaram com teorias sobre vida extraterrestre. Os defensores da hipótese dos antigos astronautas argumentam que os observadores não eram simplesmente anjos, mas seres sobrenaturais, entidades avançadas que os primeiros humanos confundiram com mensageiros divinos. E se o seu conhecimento divino fosse simplesmente uma tecnologia mal compreendida? Veja as linhas de Nazca, no Peru, por exemplo. Enormes geoglifos gravados no solo do deserto, que se estendem por centenas de metros e retratam animais, plantas e formas geométricas. O aspecto mais intrigante: esses desenhos só são totalmente visíveis do ar, levantando a questão de como os povos antigos, sem acesso a voos ou perspectivas aéreas, foram capazes de criá-los com tanta precisão. Alguns acreditam que as linhas serviam como caminhos cerimoniais ou calendários celestes, enquanto outros especulam que eram pistas de pouso ou sinais destinados a seres superiores. Essas formações enigmáticas poderiam ser evidências de comunicação ou colaboração entre humanos e os observadores, ou talvez uma relíquia de sua influência, um testemunho duradouro de conhecimento muito além do alcance dos humanos comuns. Até mesmo o conceito dos observadores ressoa com a ciência moderna. Teorias como a hipótese da simulação sugerem que nossa realidade pode ser supervisionada por seres avançados, seres assustadoramente semelhantes aos observadores dos textos antigos. Se for esse o caso, então, talvez ainda estejamos sendo observados, talvez até mesmo por esses observadores silenciosos que permanecem nas sombras e esperam o momento de intervir novamente. E talvez o livro de Enoque
confirme essa possibilidade perturbadora. Isso sugere que a rebelião e a punição dos observadores podem não ser um capítulo encerrado. O aprisionamento deles sob a Terra está alinhado com as teorias da Terra Oca, que falam de vastas regiões inexploradas abaixo da superfície do planeta. Lendas de reinos ocultos como Agartha ou Shambhala, supostamente habitados por seres avançados e misteriosos, apresentam paralelos intrigantes com a história dos observadores. Como mencionado, de acordo com algumas interpretações, os observadores foram aprisionados sob a terra como punição por sua rebelião, e esses contos antigos de civilizações subterrâneas podem preservar ecos. E Agartha e Shambhala são frequentemente descritas como reinos ocultos de grande sabedoria e conhecimento avançado, muito parecidos com os ensinamentos proibidos que os observadores compartilharam com a humanidade, certo? Por fim, há uma ideia provocativa de que seus ensinamentos estavam codificados no DNA humano, uma espécie de memória genética esperando para ser ativada. Essa teoria sugere que os rápidos avanços dos últimos séculos, da Revolução Industrial à exploração espacial, podem ser evidências de que essa programação está se concretizando. A história dos observadores é mais do que apenas um mito antigo. Quer você acredite que esses anjos realmente existiram ou não, a história deles é um lembrete do perigo do conhecimento. Então, o que você acha? Eles estão nos alertando para não repetir seus erros ou estão despertando mais uma vez? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para mais mistérios como esse. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério.